Isso é muito comum, cara. O cara, ele quer o medicamento, ele vai já na maldade. Nossa. E muitas vezes o profissional que atende, seja um psiquiatra ou um psicólogo, às vezes ali tá atendendo meio rápido e tal, e passa batido. Tá num esquema ruim e tal. Tem uma parte que é boa, que é a conscientização de que certos problemas existem, que existe ajuda, etc. Agora, vamos escolher um só pra dar uma ideia, tá? A Organização Mundial de Saúde faz um estudo que chama The Global Burden of Diseases, tá? O que eles fazem nesse estudo? Eles estudam todas as doenças conhecidas, todas. E aí, inclusive os transtornos mentais, embora tecnicamente não sejam doenças. Cara, gripe, câncer, diabetes, dor lombar... Cardiovascular. Tudo que você possa imaginar. Na década de 80, se eu não me engano, a depressão era a 4ª colocada. O que quer dizer Global Burden of Disease, né? O que é burden? Burden é a palavra que significa fardo, tá? Então, como que eles calculam fardo? De duas formas. Morte prematura e anos de vida... Incapacidade. De incapacidade. Então, mais ou menos assim, ó. Bom, você teve um câncer e morreu. Você teve anos de vida perdidos. Talvez a expectativa de vida nesse país para homens é de 80 anos, você morreu com 50 por causa do câncer, então você perdeu anos de vida. Mas também poderia ser, sei lá, você teve um braço amputado e você parou de trabalhar por causa disso. Ou então, você teve que ficar em casa por causa de uma depressão. Exato, tá? Então é assim que eles calculam esse fardo, esse burden. O quanto aquela condição impactou o sujeito dele interagir com a sociedade de forma produtiva. Entendi. Deu pra captar? Tá? E produtiva não... Que é uma boa métrica, né, É uma cara? boa métrica, mas não é só produtiva no sentido do trabalho, tá? E qualidade de vida Isso, também. não, produtiva, produtiva pra ele mesmo, assim. Tá? Beleza. Na década de 80, a depressão era a 4ª doença com maior fardo do planeta Terra. 10 anos depois, a 3ª. 10 anos depois, a 2ª. Atualmente é a 1ª doença de todas as doenças do mundo para fardo de anos de vida perdidos por morte prematura e por incapacidade, por perda. E aí o que acontece? Acho que a gente tem alguns indicadores do porquê que isso acontece. Então, por exemplo, especialmente na sociedade ocidental, tá? Então, depressão, por exemplo, uma das coisas que a gente consegue fazer com depressão e com vários problemas é uma coisa que chama modelo animal. É um modelo de laboratório. Então, é mais ou menos assim, ó. Resumidamente, vamos deprimir um rato, tá? Só que acontece, lembra que eu disse pra você que depressão não é ficar triste? Depressão é um monte de coisa? Geralmente você não consegue fazer um monte de coisa no animal. Então você estuda pedaços. E ele não fala, né? E ele não fala. Não pode perguntar pro rato e aí, né? Como é que então tá? existem modelos, por exemplo, para você investigar a perda da capacidade de sentir prazer. Então, por exemplo, você dá pro rato a opção de ele beber água ou uma água com um pouco de açúcar. Ele sempre prefere água com açúcar, é mais gostosa pra ele. Aí você faz um protocolo pra ele deprimir, você vê que pra ele tanto faz beber água normal, água com açúcar, tá? Então são simplificações de laboratório pra você tentar entender algumas coisas ali. Então olha só que curioso, cara. Você pega... Aqui é só pra ilustrar, tá? Então pensa assim, ó. Você pega um rato que prefere muito mais beber água com açúcar do que água normal. E aí você expõe ele a um conjunto de estressores. Estressores estes que sozinhos não fazem nada. Mas a hora que você mantém eles por um longo tempo e combinados, você consegue deprimir o rato. Quais são esses estressores? Um deles é bagunçar o ciclo luz-escuro dele. Ou seja, tipo, você não... sei lá, a hora do rato tá no escuro pra dormir, então um monte de luz lá atrapalhando. Conhece alguém que faz isso? Todo mundo, né? Mercado financeiro, advogados, talvez você tá lá 11 da noite trabalhando mexendo com a no luz celular na ainda cara, antes de dormir. Né? Outra coisa que eles fazem, Isolamento social. Isolamento social. Que é um dos piores, né? Eles diminuem